Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, hoje nós vamos voltar às nossas exposições na Epístola de Paulo aos Efésios. Eu gostaria de convidá-los a irmos para o 4º capítulo dessa epístola. Nós vamos considerar a primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 6. Vamos examinar esses 6 versículos. Nós temos na Escritura 2 textos que são muito importantes quando tratam, sobretudo, da unidade cristã. E esses textos são exatamente João 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal e pede para que seu povo seja um, e Efésios capítulo 4. Esses são os 2 grandes textos na Escritura, no Novo Testamento especialmente, que tratam da unidade cristã, da união dos crentes. E nós vamos investigar isso hoje, vamos observar as virtudes cristãs que o apóstolo Paulo ensina nessa porção, especialmente no versículo 1 e 2. E depois nós vamos averiguar que esta união ensinada por Paulo no versículo 1 e 2, com essas virtudes, ou a partir dessas virtudes, tem origem celestial, tem origem no próprio Deus. Nós vamos aprender que a unidade da igreja se origina na própria divindade, na própria Trindade. Esse é um texto que, à primeira leitura, parece fácil, mas não é fácil. Quase nada em Efésios é fácil. Efésios é um texto riquíssimo, belíssimo, muito profundo e que requer de nós muita atenção, porque às vezes nós podemos lidar com um termo teológico achando que estamos pensando em determinado assunto, mas a Bíblia está falando de outra coisa. Então é necessário que nós investiguemos a Escritura à luz da própria Escritura e principalmente à luz do próprio pensamento paulino. Nós vamos ler Efésios 4, de 1 a 6, e vamos aqui investigar cada versículo que temos diante de nós nesse texto. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Pedimos que o nosso entendimento seja aberto, nossos olhos sejam também abertos para compreendermos as maravilhas de Tua lei. Obrigado pela sabedoria dada ao nosso irmão Paulo. Obrigado pela inspiração do Espírito Santo nesse texto, que é tão rico, tão bonito, tão profundo, que nos ensina a respeito da graça de Deus operando na vida da igreja, aquela formada por judeus e gentios. Que o Senhor edifique nossas vidas, que o Senhor alegre nosso coração, que o Senhor manifeste a nós Tua presença por meio do texto sagrado, que sejamos alcançados pelo ensino do Evangelho que aqui está posto, pelo Espírito Santo, por meio de Paulo. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Santa Trindade Divina é a base para qualquer reflexão que nós possamos fazer a respeito da igreja e a respeito da comunhão dos crentes. É claro que quando nós falamos sobre comunhão, nós estamos tratando de um tema
ao mesmo tempo vago no pensamento da igreja e ao mesmo tempo profundo no conhecimento bíblico. Para muitos de nós e para muitas igrejas no nosso tempo, comunhão é tomarmos café juntos. Comunhão é participarmos da ceia. Para muitos de nós, comunhão é quando nós fazemos um passeio. Então, muitas igrejas, por exemplo, chamam isso de dia de comunhão, e nós chamamos também de koinonia. Isso pode ser comunhão, mas há algo que antecede tudo isso quando nós falamos a respeito de comunhão. Comunhão tem a ver com unidade. Comunhão tem a ver com comunidade. Comunhão tem a ver com a vida que nós seguimos, vivemos juntos. A Epístola aos Efésios é muito desafiadora para o tempo que nós estamos vivendo, porque nós vivemos num tempo tomado pelo individualismo. Individualidade é algo necessário, nós somos indivíduos, e cada um de nós tem a sua individualidade. Na sua individualidade, a sua personalidade, a seu gosto, a sua experiência, a sua história. Mas o individualismo é um fruto ou é um resultado do secularismo. A Escritura, quando fala a respeito do povo de Deus, sempre fala a respeito do povo como comunidade. Na verdade, a Escritura fala sempre sobre comunidade. A Escritura fala de família como comunidade, a Escritura fala de cidade, a polis, como comunidade, a Escritura fala de igreja como comunidade. Então, a Escritura vai ensinando os homens como viverem em sociedade da melhor forma possível. Mas a forma mais amadurecida de uma vida social, mostrada nas Escrituras, não é por meios políticos, não é por meios sociais, não é por meio dos estudos sociais, é por meio da igreja. A igreja é que ensina o mundo o que é uma verdadeira vida abençoada em sociedade, em comunidade. Então, quando nós lemos do verso 7 até o verso de número 16, nós vamos estudar isso na semana que vem, mas nós podemos perceber aqui que o texto está falando de Deus dando à sua igreja dons ministeriais. Observe, leia comigo. No verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão aquele que havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Observe que Deus dá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Essa é a ideia aqui da expressão final, certo? Pastores, mestres. No original grego, não há essa distinção nesse versículo de pastores e mestres. É claro que Deus pode dar mestres à igreja sem que eles sejam pastores. Mas nesse texto, a palavra está falando de pastores mestres. Deus dá pastores mestres. Então, em termos bíblicos, não existe um pastor que não é mestre. Se não é mestre, não é pastor. Se não é mestre, não é pastor. Todo pastor deve ser ou deve ter dons de ensino dados pelo Espírito Santo de Deus. Os pastores são os doutores da igreja. São os mestres da igreja. E é o Espírito Santo que faz isso, né? E para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. E o texto vai continuando aqui no verso 13, dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo em amor. Então Deus dá dons ministeriais para que a igreja seja edificada, mas percebamos que o capítulo 4, essa primeira grande metade, né, do capítulo 4 até o versículo 16, só coloca os dons ministeriais depois. Eles aparecem depois na edificação da igreja. Isso não quer dizer que eles não são importantes, mas eles aparecem depois. Primeiro é frisada a comunhão
dos santos, do verso 1 até o verso 6. A igreja anda, caminha em unidade, se fortalecendo. E nós precisamos aprender muitas coisas aqui nesses versículos a respeito de como isso acontece. Primeiro, desmistificando de nossa mente que a igreja é um lugar cheio absolutamente de amor transbordante, em que todo mundo é alegre, todo mundo é feliz, todo mundo é amoroso, todo mundo é cheiroso, todo mundo é fofinho, todo mundo é educado. Essa não é a realidade da igreja, nem Paulo ensinou isso, nem Jesus ensinou isso, nem a Bíblia em lugar nenhum ensinou isso. A igreja é uma comunhão de pecadores remidos pela graça de Deus, que tem uma série de defeitos. Por isso aqui Paulo está dando orientações em como devemos lidar com os defeitos da igreja, para então fazermos a manutenção da comunhão. Mas olhando para isso, eu queria mencionar aqui a vocês algo que eu acho propício, tanto relacionado a esse texto, não que o texto esteja falando disso que eu vou falar, mas está relacionado, quanto ao nosso tempo, que enaltece o individualismo. Nós vivemos num tempo extremamente individualista. Você quer o seu lugar, você não quer ser invadido, você não quer ser incomodado, você quer ficar ali. Você é capaz, e eu também, de vivermos numa rua por 40 anos sem conhecermos os nossos vizinhos, porque nós queremos ficar quietos na nossa. Ninguém me perturba, eu não perturbo ninguém. Ninguém mexa comigo, eu não mexo com ninguém, né? Da mesma forma, eu quero chegar na igreja, sentar, não precisa ninguém me dar boa noite, eu só quero sentar, ouvir, cantar, receber e ir embora. Ninguém me incomode. Não faço questão de ser recebido como membro de uma igreja. Não precisa. Eu só quero chegar lá e receber o que eu quero e então ir embora. Não preciso me relacionar com ninguém. Essa é a cultura que nós temos lá fora e também dentro de muitas igrejas. O que é que eu quero usar aqui para entendermos um pouco da nossa cultura? O mito de Narciso. O que os psicólogos vão chamar de narcisismo. É aquela pessoa apaixonada profundamente por si mesma. Narciso foi um jovem que se apaixonou pelo seu próprio reflexo. E esse mito não é uma história real, mas é um mito grego que nos ensina muita coisa. Primeiro, Narciso era filho de um deus rio, chamado Cefiso, e da ninfa Liríope. Ele era filho desses dois, né? Mitologicamente falando. Era muito bonito e atraía a atenção de todos. Somado a isso, somado a essa grande beleza de atrair as pessoas, não sei se você já conhecia uma pessoa muito bonita, que a beleza dela até incomoda, você não consegue olhar, você se envergonha de tanta beleza que está ali diante dos seus olhos. Assim era Narciso. Somado a isso, ele era alguém muito orgulhoso e desdenhoso. Então, um oráculo grego previu que Narciso seria muito atraente e teria uma vida longa, mas que nunca deveria ver o seu rosto, porque se ele visse, ele seria amaldiçoado. A sua própria beleza o amaldiçoaria. Que sentença para uma criatura, não é? Podemos dizer assim. Então, Narciso teve uma experiência interessante, ele ignorou o conselho do oráculo. Ele foi a um lago e viu seu reflexo. Aí foi toda a sua desgraça, podemos dizer assim, porque ele apaixonou-se profundamente por si mesmo. E ali, observando o seu reflexo, ele abdicou de tudo. Ele não queria comer. Ele não queria comer também com ninguém, ele não queria andar com ninguém, ele não queria falar com ninguém, ele não queria relacionamento com ninguém, porque ele se bastava. Esse era Narciso. Bastava ele admirar-se. Lembra daquela historinha da bruxa que dizia, espelho, espelho meu, alguém mais bonito do que eu? Isso é proveniente da história do mito de Narciso. Observe que os mitos gregos, eu sei que eles são rejeitados pelos cristãos, por causa de todo o panteão idólatra da Grécia. Mas os mitos gregos têm a função de ensinar sempre princípios morais importantes. O grande problema é que nós não temos essa cultura grega, então nós temos dificuldade de lermos dessa forma o mito. Nós lemos o mito achando que foi verdade, e essa não é a função do mito. O mito sempre ensina uma verdade real, mas a própria história não é uma verdade real. Então, depois de ele apaixonar-se por si mesmo, uma ninfa apaixonou-se por ele. O nome da ninfa era Eco.
Ela apaixonou-se por Narciso, foi ter com ele, ele a rejeitou, porque ele não queria casar com ninguém. Se ele pudesse, ele casava com ele, mas não podia, porque ele era aquela pessoa maravilhosa. Então Ninfa lança um feitiço sobre Narciso, que ele iria definhar e morrer na beira daquele lago. O narcisismo é o amor exacerbado a si mesmo, é uma paixão pela própria imagem que leva a pessoa à morte. Porque ela entende que se basta. Talvez uma pessoa não se admire, talvez você não se admire como Narciso. Talvez você não admire sua própria beleza, mas talvez você se isole porque você teve alguns traumas no passado nas suas relações, talvez na relação que você teve com uma igreja, na relação que você teve com um pastor, na relação que você teve com um amigo, com uma amiga. Então isso faz com que você hoje se feche, se tranque, para se preservar, para se cuidar. Então você fica, da mesma forma, seguindo o pensamento de Narciso. Não quero ver ninguém, não quero comer com ninguém, não quero andar com ninguém, não quero conversar com ninguém, eu me basto. Eu e Deus. O crente narcisista dirá, se existe esse, né? Eu e Deus. A minha caminhada sou eu e Deus. Enquanto você diz isso, Deus diz assim, não, a sua caminhada é comigo, mas com outros, com irmãos que eu chamei. O próprio evangelho é uma reação ao mito de Narciso. Na verdade, a própria narração do mito já mostra que aquela postura de Narciso é errada. Mas o Evangelho vai ensinando contrariamente também, que nós precisamos de pessoas e vivermos com pessoas. E a igreja é este lugar. Aqui eu preciso dizer, antes de irmos para o texto, a soberba nos isola como se fôssemos as únicas pessoas que realmente têm valor. E o mundo deve girar ao nosso entorno. Somos como o sol, no centro do sistema. Todos devem girar ao nosso redor, para nos beneficiar de alguma forma. A vida comunitária na igreja irá destruir o narcisismo. A vida comunitária irá destruir o narcisismo. Vamos para o verso 1. Paulo aqui inaugura um novo bloco na Epístola aos Efésios. Antes do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 21 do capítulo 3, Paulo estava exortando a igreja. Aqui ele entra num outro modo, podemos dizer assim, ele entra no rogo. Essa é uma fórmula usada por Paulo em várias epístolas. Ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo faz um pedido aos Efésios. Andem de modo digno da vocação. Vocação aqui é uma palavra colocada no português que vem do latim, que é vocatio, significa também chamado, o chamado do evangelho. Paulo está dizendo, andemos para o que fomos chamados. Andemos para a missão para que fomos chamados. Deus nos chamou para algo, e ele vai dizer o que é isso aqui. Quando ele nos diz aqui, andeis, esse verbo aqui é muito importante, porque é uma ideia, de fato, dinâmica, de movimento, mas de permanência nesse movimento. Andemos e continuemos andando em busca disso. Não paremos de buscar isso, de fazer isso, de dignificar a Deus na nossa vocação, no nosso chamado. Então ele vai trabalhar com algumas virtudes cristãs, certo? Diferente do ponto de vista católico, do uso das virtudes, para o católico romano, quando você busca as virtudes, você faz isso para a sua autojustificação. Esse não é o ponto de vista protestante. O ponto de vista protestante não abomina as virtudes, ou refletir sobre as virtudes, ou o cultivo das virtudes, mas a diferença é que nós partimos de algo que já foi feito e que agora precisa ser amadurecido. Paulo vai falar isso em Filipenses, dizendo aos filipenses que eles devem amadurecer a sua vocação, a sua salvação. A ideia ali não é de salvarem a si mesmos, mas a ideia ali é de desenvolverem a sua salvação. É esta prática de amadurecimento das virtudes.
E isso só pode acontecer a partir do Evangelho. Paulo começa aqui a reconfigurar não apenas a mentalidade dos efésios, que são convertidos ao Evangelho, mas a própria mentalidade antiga do Império Romano, a própria mentalidade que imperava na Ásia Menor, que era onde estava a igreja de Éfeso. Nos lembremos que essa epístola é circular, então ela ia passar por todas as igrejas da Ásia Menor. Todos iriam ouvir e ler aquilo que Paulo estava dizendo aqui. Então, no verso 2, ele diz o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, nós temos aqui 4 virtudes apontadas por Paulo: humildade, mansidão, longanimidade e tolerância. E o amor, pastor? O amor é o resumo, é a síntese de tudo isso que Paulo está falando nessas virtudes. Quando nós lemos aqui sobre humildade, nós estamos lidando com um termo muito interessante, porque no mundo antigo esse termo era desprezado. Esse termo não era bem-vindo, porque a humildade era desprezada pelos antigos. Esse termo era algo que tinha uma conotação de humilhação. Os escravos que eram humildes, eles eram humilhados. Então, no contexto romano, greco-romano, humildade era uma palavra desaprovada. Não era digna de nenhuma admiração. Então, expressava aqui, John Stott vai dizer, uma atitude abjeta, servil, subserviente, a submissão bajulante de um escravo. Isso era humildade no tempo de Paulo, que ele estava escrevendo aqui. Foi só então, quando Jesus vem e reconhece a humildade verdadeira, quando ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Jesus ensina o que é verdadeiramente a humildade. Paulo trabalha sobre esse tema no capítulo 2 de Filipenses e trabalha esse tema aqui também no capítulo 4 de Efésios. Calvino vai dizer o seguinte a respeito disso. Abre aspas para Calvino. Ao passar a detalhes, o apóstolo coloca a humildade em primeiro lugar. A razão é que ele estava para falar sobre a unidade. E a humildade é o primeiro passo para alcançar a unidade. Ela também a humildade produz mansidão, a qual nos faz pacientes ou longânimos. A humildade faz-nos mansos. Quando somos mansos, então somos pacientes. Calvino vai concatenando tudo isso, né? Vai ligando tudo isso. Ele continua. E ao suportarmos, irmãos, conservamos a unidade. Suportar aqui é suportar mesmo. A ideia grega aqui é de suportar pessoas difíceis. Não é de dar o suporte. Eu já vi alguém dizendo isso, né? Não é você ajudar, é você dar o suporte. Não. Não é suporte técnico aqui. Aqui é você lidar com pessoas difíceis. Por isso está ligado à longanimidade, à mansidão e à humildade. Não é? Ajudar quem é legal é muito bom. Paulo está falando de pessoas difíceis e que estão dentro da igreja. Ele continua: lembremo-nos, pois, que ao cultivarmos a bondade fraternal, é preciso que comecemos com a humildade. De onde procede a rudeza, a soberba, a linguagem desdenhosa, lançada contra irmãos, irmãos lançando contra irmãos? De onde procede as queixas, os insultos, as reprimendas, senão do fato de que cada um amar exclusivamente ou excessivamente a si próprio, na busca demasiada dos seus próprios interesses? Ele continua: aquele que se desfaz da arrogância e cessa de agradar a si próprio, se tornará manso e acessível. Quanto mais nós nos negarmos, como Jesus ensinou, seremos mais mansos e mais acessíveis. A soberba nos coloca por trás de uma muralha intransponível. A soberba nos coloca numa torre inalcançável. A humildade abre caminhos para o nosso coração. Abre caminhos para as nossas relações. A humildade rege a nossa mansidão, a nossa paciência e a nossa tolerância. Aristóteles gostava dessa palavra, mansidão. Humildade não.
mas mansidão ele gostava muito. Paulo cita, né, essa palavra aqui no verso 2, com toda humildade e mansidão. Mas para Aristóteles, essa palavra tinha um sentido de moderação, de compromisso ideal com as coisas. Era um meio termo entre ficar irado e nunca ficar irado. Você não podia ficar irado sempre, mas também você não podia nunca se irar. Então você ficava ali naquela zona moderada. A palavra também era usada no contexto grego de Aristóteles, muito tempo antes de Cristo, de Paulo, para animais domesticados. E ainda hoje nós usamos, né? Esse cachorro é manso? Se ele for domesticado, é. Esse cavalo é manso? Se ele for domesticado, é. Não é? Essa serpente é mansa, essa cobra é mansa? Depende. Se ela for domesticada, é. Eu me lembro que num ano desse, acho que 2019, nós fomos para um hotel em Maragogi e tinha uma grande jiboia domesticada. Vivinha. Coisa mais linda, irmãos. E eu disse, eu quero tirar uma foto com essa bicha. Tirei uma foto com ela. Aí uma irmã da igreja ligou para mim e disse, pastor, o senhor é doido, pastor, o senhor viu o que deu quando Adão brincou com a cobra. Não faça isso não. Miguel tirou uma foto com ela. Miguel era pequenininho, tinha uns 3 anos, eu acho. Tirou uma foto com ela. Não, mas ela é domesticada. Essa ideia de manso, do animal domesticado. Mas não era bem o pensamento de Paulo, quando ele usa essa palavra. Mansidão aqui não é sinônimo de fraqueza. Mansidão aqui é suavidade. A suavidade dos fortes. Não esqueçam isso. A mansidão é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. Ser manso não é ter força. Ser manso é controlar essa força e tornar essa força suave. É assim como dirigir um carro. Se você pegar um carro 2.0 e você empurrar o pé no ABR, ele vai com força. Mas ele também anda em 20, ele anda em 40, ele anda em 50. Você é que controla no pé, né? Você é que controla a suavidade. Você é que controla a força do automóvel. É você que faz isso. É exatamente isso que é mansidão. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Nesse versículo, este é um versículo muito importante, viu? Muito importante. Este é o versículo mais importante a respeito da autobiografia de Cristo, porque esse versículo é o único lugar que Jesus fala dele mesmo, no seu interior. É o único lugar que ele fala do seu próprio coração. É o único lugar. Thomas Goodwin escreveu um texto sobre isso, o coração de Cristo, com base nesse versículo. O texto diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sou manso e humilde de coração. O que caracteriza a pessoa de Cristo na sua relação com os outros? Humildade e mansidão. O que Cristo quer que nos caracterize como irmãos vivendo numa comunidade de fé? Humildade, mansidão. A soberba e a falta de controle não são marcas de Cristo em nós. São marcas do pecado em nós. O texto do sábio vai dizer que a soberba precede a ruína. Para que numa igreja haja verdadeira paz, como Paulo vai dizer aqui no texto, daqui a pouco, harmonia, é preciso que haja ali humildade e mansidão. Uma igreja desunida é certamente uma igreja soberba
e que não tem mansidão. Ela pode ser cheia, ela pode ser grande. Se ela não tem humildade e mansidão, ela não está refletindo Cristo. Vamos para outra palavra que aparece aqui, longanimidade. Com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Paulo também usa uma palavra aqui muito interessante, porque esta palavra no grego, macrotímia, significa aguentar pessoas provocantes. Você entendeu? Não é só ter uma paciência grande. Não, eu espero 20 anos, não é só isso. É você aguentar pessoas provocantes na igreja. O contexto aqui da fala de Paulo é na igreja. Vai ter gente provocante na igreja. Vai ter gente difícil na igreja de Deus. E o que é que Paulo nos ensina? Não é dizer assim essas pessoas, a porta da rua é serventia da casa. Não é isso que Paulo ensina, né? Paulo ensina aos irmãos, aguentem, irmãos. Aguentem. Será que o conselho de Paulo seria bem-vindo para alguns irmãos? A pessoa senta com Paulo no gabinete e começa a dizer o conflito que está tendo com o irmão na igreja e os defeitos de todo irmão, do outro irmão. E Paulo olha para aquela pessoa e diz assim, aguente. Macrotímia. Aguente. Imagine você dizendo tudo que a pessoa está lhe fazendo de mal. Aí Paulo lhe escuta 1 hora, que você não deu nem brecha para respirar. Você foi falando. E Paulo está lá ouvindo você, a metralhadora das queixas. Problema com o irmão, problema com outro irmão, não sei o quê, porque essa igreja é difícil, porque ninguém ama, porque não tem amor. Aí Paulo escuta você 1 hora. Aí você respira. Pronto, pode falar, pastor. Aí Paulo diz assim, seja humilde. Controle sua força e aguente. Aguente aquele que lhe provoca. E aí ele diz, suportando uns aos outros. Aqui ele está falando de uma tolerância mútua. Que os irmãos precisam se suportar em amor. Em amor. Quando chegar aquela mensagem do WhatsApp, que você olhar assim, que você é tentado a responder como João Batista, você se lembra que Jesus ensinou você a ser manso e humilde de coração. O amor, então, irmãos, é a reunião de todas essas virtudes. Todas as virtudes. Agora, veja só. O verso 3. Veja o que Paulo vai nos dizer aqui no verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como é que eu me esforço, Paulo? Ele vai dizer, você não prestou atenção no que eu falei, né? Você se esforça sendo humilde, sendo manso, sendo longânime, suportando os outros. A NVT traduziu assim, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. A NVI traduziu assim, façam todo o esforço para conservar a unidade. A ideia aqui é de um trabalho árduo mesmo, para manter a unidade da igreja. Nós vimos domingo a relação do amor e da verdade, né? E parece que Paulo e João conversaram sobre isso, né? Porque Paulo também vai falar aqui sobre a verdade e sobre o amor. O amor. Na verdade, o Espírito Santo é que está guiando a mente dos apóstolos para falar sobre isso na vida da igreja. Paulo não apenas ensina o que deve reger a comunhão da igreja, mas ele ensina o dever dos crentes de se esforçarem sobremodo para manterem o vínculo da paz. O esforço da igreja para manter a unidade deve ser contínuo e ininterrupto. A ideia aqui no texto é a seguinte, irmãos, preste atenção.
a unidade da Trindade é inquebrável. Certo? A unidade da igreja também deve ser inquebrável. E só pode ser com humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. Isso é impossível de alcançar, pastor? Não, não é, porque senão Paulo não tinha ensinado. O Espírito Santo nos ajuda nisso aqui. Agora, requer de nós trabalho. Trabalho. Então, aqui Paulo está dizendo duas coisas bem interessantes para nós. Primeiro, a igreja não é um lugar de gente totalmente amadurecida e amável. Na igreja tem gente difícil, que você vai ter que aguentar. Vão ter pessoas que são até crentes piedosos e vai dar uma doida na cabeça dela um dia e ela vai ser grosseira. Ela não vai estar num dia muito bom. E o que é que a Escritura vai me ensinando? Humildade em lidar com tudo aquilo. Perceba que Paulo vai nos ensinando assim, a não dizermos mais, fulano não tinha o direito de falar comigo desse jeito. Paulo vai estar dizendo assim, rapaz, o direito ele não tinha não, mas ele falou. E você tem que ser humilde em suportar. Não, mas eu vou, oxe, não, mas não fica comigo, não fica assim não. Eu vou lá, mais menino lá, comigo, eu vou lá e vou passar limpo. Paulo diz assim, controle sua força. Controle sua força. Seja manso. Seja mansa. Bicho domado. Bicho domado, né? Para que nós devemos nos esforçar sobremaneira? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos a responsabilidade de preservar a unidade da igreja. Vamos para o versículo 4. Está, não só brasileira. Em princípio, Paulo está falando para uma igreja local, né? Para as igrejas da Ásia, que estão lendo essa epístola, né? Para a igreja de Éfeso, que está lendo essa epístola. Quando nós pensamos a nível nacional, regional, estadual, nós precisamos pensar em algumas coisas sobre esse ensino de Paulo. Há possibilidade de fazermos aplicações devidas a isso. Primeiro, nós devemos entender que a multiplicidade, por exemplo, de perspectivas dentro do espectro da teologia cristã, muitas vezes se desenvolve por pura soberba. Então, um discorda porque o pingo no i não foi colocado do jeito certo. Então, vamos fazer outra igreja, vamos fazer outra denominação. Não nos suportamos mais. Então, vamos fazer uma coisa melhor. Mas, por outro lado, eu vou falar para vocês de um testemunho pessoal. Eu convivo desde o início do meu ministério com crentes de várias tradições cristãs. Eu já dei aula em seminários pentecostais, preguei em igrejas pentecostais. Eu já dei aula em seminários anglicanos, seminários batistas, seminários congregacionais, seminários presbiterianos. Já preguei em todas as igrejas dessas denominações. E eu vi uma unidade no espírito. Eu vi um povo caminhando junto, com suas diferenças, mas caminhando junto. Quando Paulo diz assim, suportáveis uns aos outros, é porque essas pessoas são diferentes. Elas não são robôs. Vamos ter perspectivas diferentes. Mas o que acontece muitas vezes no nosso meio evangélico? Há uma disputa por status, uma disputa por poder, uma disputa por reconhecimento. Hoje é uma disputa para ver quem tem mais seguidores. Né? Quem tem mais seguidores, mais anos de história.
Há toda uma logística em função disso, né? Por exemplo, as grandes editoras evangélicas, hoje, basicamente, só publicam livros de autores que têm mais de 100 mil seguidores. É com base no poder, né, que você faz a seleção. Assim. E na igreja, muitas vezes, acontece isso. Tiago vai advertir contra isso. Cuidado, para que vocês não fiquem fazendo acepção de pessoas. Porque uns têm mais condição do que outros, então você seleciona com quem você vai se relacionar. Então, com fulano de tal, não quero relação, porque ele vai me pedir alguma coisa. Vai querer alguma coisa de mim. Eu só quero me relacionar aqui com a classe alta, com a nata. Não é isso que Paulo está ensinando, né? Paulo está dizendo que o povo de Deus é o povo de Deus, independente da cor, da estatura, do porte físico, da nacionalidade, da região onde vive. O povo de Deus é um só, é uma família. Paulo vai falar isso. É uma família. Mas, mesmo ocorrendo muita imaturidade de visão no meio evangélico, também há muita unidade. Há muita unidade acontecendo. Nós não sabemos de muitas coisas, não é? Mas existem igrejas congregacionais apoiando missionários presbiterianos. Existem igrejas batistas apoiando missionários congregacionais. Eu fui formado dentro de seminários presbiterianos. E nunca fui presbiteriano. E eles pagaram os meus estudos, irmãos. Até o doutorado. E eu nunca fui presbiteriano. Existe unidade verdadeira entre a igreja verdadeira. Mas no meio das denominações, muitas vezes, nós não vamos encontrar alguns que fazem parte da igreja verdadeira. Eles estão nas denominações, mas eles não são a igreja verdadeira. Eu não quero falar muito sobre isso, não. Vou parar por aqui. Tá tão suave, Paulo, eu não quero ficar... A lapada eu já dei da revolta, foi na semana passada. Então aqui, chegamos agora ao verso 4, né? Chegamos na parte mais intensa desse trecho. Paulo vai dizer: há somente um Espírito, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A primeira coisa que nós devemos detectar nesse texto é que Paulo está mencionando a Trindade. Verso 4, ele faz menção ao Espírito Santo. No verso 5, quando ele se refere a Senhor aqui é Kyrios, é uma referência a Jesus Cristo. E no verso 6, ele faz uma referência ao Pai, Deus e Pai. Então, na primeira frase do versículo 4, ele diz: há somente um corpo. Então, depois ele fala da unidade da Trindade. Ele está fazendo a comparação da unidade de Deus nele mesmo com a unidade da igreja com Deus e consigo mesma. A igreja está unida a Deus. E os irmãos devem estar unidos uns aos outros. Porque Deus é uno. Porque Deus está unido. Deus é a fonte da unidade. A fonte perfeita, verdadeira e completa de toda a unidade. E esse Deus que é uno opera para a unidade da igreja. Então Paulo vai dizer: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Todo o povo de Deus tem uma só esperança: a consumação da obra salvífica. E o povo espera essa consumação. Então esse povo está unido também num propósito. Não é o propósito do jejum dos 7 dias, para a abertura das portas. Não é esse o propósito. Né? Não é o propósito da quebra das maldições dos meus tataravós. É o propósito da consumação. A igreja está olhando firmemente, esperançosa, para a consumação. Então ela se une na sua visão.
Paulo vai falar algo interessante em 1 Tessalonicenses e em Colossenses a respeito da esperança, porque ele vai dizer que a esperança é que move a igreja a viver hoje o que ela vai experimentar plenamente na eternidade. Então a igreja tem um amor abnegado hoje, como Paulo fala aos Tessalonicenses, por causa do amor que ela viverá intensamente e plenamente na eternidade. A igreja trabalha hoje por meio da fé, tem uma fé operosa, como Paulo diz, porque ela servirá a Deus perfeitamente na eternidade. A igreja ama hoje por causa do amor que vai triunfar em toda a eternidade. Então, olhar para a eternidade nos fornece esperança para esperarmos o que virá, mas para vivermos hoje de conformidade com o padrão que temos lá, no futuro. Vocês entenderam? De novo. A esperança na consumação de todas as coisas faz com que o padrão que teremos de vida na eternidade espelhe para mim a forma que eu tenho que viver hoje, mesmo que imperfeitamente. Então, se lá eu amarei perfeitamente, aqui eu devo me esforçar, como Paulo diz, para amar mais. Se lá eu servirei perfeitamente, aqui eu devo me esforçar para servir mais. Se lá eu conhecerei plenamente, eu devo aqui me esforçar para conhecer mais a Deus. Então, o padrão futuro da vida futura, da vida escatológica, serve para mim como guia para que eu viva aqui hoje. Se lá eu não terei pecado, se lá eu não pecarei, este é um padrão para a minha vida aqui hoje, embora eu peque. Mas o padrão para mim é, eu tenho que me esforçar para não pecar contra Deus. E se eu pecar, eu sei que eu tenho um advogado. Certo? Muito bom esse texto, maravilhoso. Quando Paulo chega aqui no versículo de número 5, nós temos a parte mais difícil do texto, parece a mais fácil. Mas não é a mais fácil, é a mais difícil. Porque ele fala um só Senhor, temos um só Senhor, uma só fé. Até aqui tudo bem. Mas um só batismo. Aqui tem um nó cego, né? Que batismo? Aí muitos vão discutir, ó, aqui, tá vendo? Ó, não pode rebatizar. Né? Vão logo para essa linha de interpretação. Há 3 linhas de interpretações aqui. A primeira é, esse batismo é com água. Ou na água. Não é? Segunda linha vai dizer, esse batismo é o batismo com o Espírito Santo. E a terceira linha vai dizer, nenhum nem outro. Esse batismo é a nossa união com Cristo. Porque o texto está falando de unidade. Agora observe o que essa terceira linha vai dizer. Primeiro, o texto em nenhum lugar está falando do sacramento do batismo com água. Paulo não fala sobre isso na epístola toda. Não há contexto para isso aqui. Segundo lugar, Paulo também não está falando aqui, nesse verso, a respeito do batismo com o Espírito Santo. Paulo está falando do batismo ligado a Cristo, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, Paulo está falando de Cristo. Aí aqui nós vamos investigar algumas coisas importantes sobre esse texto. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 10, 2. Paulo vai falar aqui no batismo em Moisés, que os israelitas foram batizados. Ele vai dizer, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Primeira coisa, os israelitas não se molharam. Nem lama tinha debaixo do pé, porque o texto diz pé enxuto. Deus não só abriu os paredões de água ali, né? Ele secou o corredor. Eu não quero que ninguém caia. Não, vai ficar sequinho, vocês vão passar aí.
Então, esse batismo aqui não tem água. Certo, irmãos? O povo não foi imerso nem derramou sobre eles água, nesse texto aqui. Eles passaram a pé enxuto. Essa é a primeira coisa que nós devemos considerar aqui. Vamos ler outro texto. Gálatas 3, 27. Verso 27. 3, 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aí a pergunta é, Paulo está falando aqui do batismo com água? Cadê o contexto aqui? Paulo está mencionando água. Veja que ele fala de batismo em Cristo. Por isso que eu disse lá no início do estudo, nem toda palavra que a gente acha que é sempre a mesma coisa, é a mesma coisa, em todos os textos. É uma leitura mais fácil a gente dizer assim, batismo é sempre batismo. Mas o texto do Evangelho vai dizer que os discípulos, aquele texto que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Lavar as mãos ali no grego é batizar. Lavar as mãos com água. Então, literalmente, vocês comem sem batizar as mãos. Mas ali não está falando do batismo, nem de João, nem realizado pelos discípulos. Então é necessário observar a palavra. Por isso que na tradução fica lavar as mãos, não fica batizar, porque senão ia ser uma confusão muito grande para o leitor da língua portuguesa. Vamos para Romanos 6 agora. Nós lemos no início nessa noite, lemos esse texto, mas vamos ler novamente. Veja do verso 1. O texto vai dizer: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Paulo está falando de quê? O que vocês entendem aqui? Lembrem das exposições de Romanos. Paulo está falando de quê aqui? Não é da salvação? Amém, irmãos? Da salvação. Ele continua. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Será que Paulo está falando do batismo com água? Batizados na morte. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Os nossos irmãos batistas vão dizer, está vendo? Morte, que morte, morte. Mergulhou, levantou, ressuscitou. Né? Esse texto é o mais usado por nossos irmãos batistas. Mas parece que o texto não está falando do batismo com água ou na água ou nas águas, né? Se for por imersão, mas o texto está falando da nossa união com Cristo. Até porque nenhum judeu era morto assim, né? A cova não era assim, né? Era assim. Então não corresponde à realidade judaica daquele tempo, né? Do sepultamento. Então parece ser aqui a união mística, espiritual com Cristo. Batizados na sua morte. Batizados em Cristo. Isso faz total sentido no texto de Efésios que nós estamos lendo, porque esse texto está falando de unidade. Da unidade dos crentes, mas da unidade do crente com Cristo. Então, em Cristo, o Senhor, há uma só fé, um só batismo. Esse batismo que é? É a minha união mística com Cristo. A união mística. Veja o verso de número 6. Um só Deus e Pai
de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Observe aqui algo muito interessante que Paulo está fazendo aqui, né? Primeiro, Paulo fala que o Espírito, de fato, aqui nos guia à esperança da nossa vocação, e ele nos guia por meio da verdade. Por isso Jesus vai chamar o Espírito de Espírito da verdade. Paulo está dizendo que Jesus é o nosso Senhor, que está em união conosco por meio da fé. É a fé que nos une. A fé que ele nos dá é que nos une a Cristo. Então temos um Espírito que nos orienta, temos um Senhor que está conosco, presente na nossa vida, unido conosco, e temos um Pai. Veja que aqui Deus sendo mostrado como Pai, o Deus Pai sendo mostrado como Pai, é uma referência à vida da igreja como família. A vida familiar da igreja, cujo Deus é o Pai, que cuida dos seus filhos, cujo Deus, no Filho, é o Deus que governa, cujo Deus, por meio do Espírito Santo, é o Deus que dirige, que santifica, que renova a igreja. Então, quem promove a unidade da igreja? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, nós devemos viver em humildade, em mansidão, em longanimidade e suportando-nos uns aos outros, porque isso provém de Deus para nós. Quando nós lemos, então, o versículo de número 6, concluímos a primeira parte dessa análise aprendendo que Deus está sobre todos os crentes, em todos os crentes. Aqui temos o ensino sobre a autoridade de Deus. Cristo é mostrado como Senhor. Aqui nós temos o ensino como presença de Deus, a permanência do Espírito e a nossa união com Cristo, certo? E nós temos o controle de Deus. Observe de novo o verso de número 6. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Deus que está em mim, está em você, agirá por seu intermédio no crescimento da sua humildade, mansidão, paciência e tolerância. Ele está em você, em mim, para que isso cresça, e ele se utilizará de mim e de você para a edificação dos outros. Então, o que é que Paulo está dizendo? Irmãos, isso parece ser muito difícil, o negócio de ser humilde, ser manso, ser paciente, parece ser muito complicado. Em termos humanos, é. Porque vai existir a falsa humildade, a falsa mansidão, a falsa paciência, a falsa tolerância. Não é? Há aquele que finge humildade, há aquele que finge estar tranquilo, ser manso. E mansidão não tem muito a ver com tranquilidade, não, viu? Mansidão não tem a ver com tranquilidade. Moisés era um homem manso. Agora, dizer que ele estava tranquilo no meio do povo de Israel, não tem condição. Porque o povo para comer o juízo daquele pobre coitado de Moisés, né? O galardão de Moisés é grande, irmãos. Grande, viu? E não foi 4 anos no mandato pastoral, não. Foi 40. Foi 10 mandatos. Foi longo o negócio. Deus, meu gente, Deus abençoe aquele homem demais. Ainda bem que Jetro estava por ali para ajudá-lo, senão ele tinha tido um bornal ali. Aprendemos então, irmãos, com esse texto, que Deus requer mais de nós para a manutenção da unidade da sua igreja. Deus requer de mim e de você mais humildade. E a partir da humildade nós vamos ter as consequências, que são as virtudes seguintes. Ser humilde não é andar de cabecinha baixa, nem falar baixinho, nem andar silenciosamente. Né? Ser humilde não é sair sem ninguém ver. Ser humilde não é isso. Ser humilde é andar como Jesus andou. É tratar as pessoas como Jesus tratou. É olhar com os olhos de Deus para as pessoas. Não é fantasiarmos uma imagem das pessoas, uma imagem que não existe. Não é isso, humildade.
Não é você ser alvo de maldade, você dizer assim, não, mas ela é uma pessoa boa. Ela não fez por querer. No fundo, aquela pessoa é boa. É não, irmão. É não. É profundamente pecadora. Não tem esse negócio no fundo, não. Agora, você deve agir com humildade. Eu devo lidar com os reveses, com as confrontações, com as afrontas, com a soberba, com a humildade do Salvador. E não é para dizer depois, não, tu viste como eu fui humilde ali, naquela hora, agora eu fui humilde. Eu fui humilde. Toda honra e toda glória é ao Senhor, mas eu fui humilde. Não. Quando nós estamos amadurecendo na humildade, nós vamos nos achando ainda menos humildes. Ou não humildes. Vamos nos considerar mais carentes da atuação do Espírito em nós. Deus é quem nos equipa. Deus é quem nos potencializa para vivermos isso. Mas Paulo também diz, esforcem-se. Deus é a força inicial. Mas uma vez que ele empurrou, ele diz assim, agora você ande, viu? Você vá agora. Qual é a passagem? Filipenses 2. Tu está em que versículo, Sérgio? 20 e 21. Primeiro nós precisamos lidar aqui com a situação geral da igreja de Filipos, que a gente entenda por que Paulo está falando essas coisas. Tinha um problema ali entre Evódia e Sintique, duas irmãs que tudo indica que eram piedosas. Eram irmãs que tinham um legado naquela igreja, elas eram importantes na igreja, mas estavam se desentendendo e o negócio era pesado. Então, se elas tinham tamanha influência sobre a igreja e elas não estavam pensando concordemente, isso era um problema para a igreja, de modo que Paulo exorta sobre isso. Um outro problema que estava acontecendo, essas irmãs estavam sendo aí tomadas, vamos dizer assim, pela desarmonia e possivelmente pela soberba, porque elas não estavam concordando. Possivelmente havia um problema também entre os líderes da igreja, porque no capítulo 1, no verso de número 1, Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A cidade de Filipos foi construída em homenagem a Filipe. Era uma cidade, no início, opulenta, uma cidade soberba, do ponto de vista estrutural mesmo. Nesse tempo, essa cidade estava enfrentando um grave problema econômico e político. Todas as igrejas que Paulo escreve nesse tempo, que antes eram poderosas economicamente, agora estavam sofrendo. Éfeso também. Então, este povo estava acostumado, o povo de Filipos, a viver com base nessas histórias antigas, embora eles não vivessem mais naquele período antigo. Então, a cidade tinha uma cultura soberba. Não é? Pernambucano gosta disso também, né? O maior shopping do mundo e tal, tudo é o maior, né? Tudo é essas coisas. Então, paraibano também gosta disso. Então, aqui, nós olhamos para esse texto e Paulo usa a doutrina de Cristo, a partir do verso 5, do capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Paulo fala sobre a humilhação. O propósito de Paulo em falar sobre a humilhação não é a doutrina pela doutrina. Às vezes os teólogos sistemáticos arrancam a doutrina do texto sem considerar o que está acontecendo ali.
Paulo está mencionando a humilhação de Cristo, a auto-humilhação de Cristo, por causa desses problemas soberbos na igreja de Filipos. Então Paulo está dizendo, ele saiu da sua glória, de um estado de glória, de riqueza plena, indiscutível, e ele humilhou-se. Então Cristo, Paulo está dizendo, é o maior exemplo de humildade. Vocês estão se arrogando de quê? Vocês são o quê? Então, quando ele chega no capítulo 2, aqui o versículo, a partir do verso 19, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Paulo está usando a própria vida de Timóteo, dedicada a ele, a Paulo, como um exemplo para os filipenses. É como se Paulo estivesse dizendo, ele não pensou nos seus propósitos. Eu estou enviando ele é um colaborador meu. Então, ele me serve servindo a Deus. Isso não está acontecendo no vosso meio. No capítulo 1 ainda, tem outro problema acontecendo aqui, na igreja de Filipos, que é bem curioso. Veja só, a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Veja o que Paulo está fazendo aqui. Isso aqui é sensacional. Estou adiantando a exposição dos Filipenses, que já está programada para vocês. Paulo está dizendo o seguinte, a igreja de Filipos, o contexto, né? A igreja de Filipos vive numa autossoberba porque ela não tem também o que ela queria ter, em vários termos, de tranquilidade, de materialidade. Por isso que lá na frente ele vai dizer que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Então o povo tinha uma ansiedade crescente por causa dessas questões materiais. Quando você tem um povo materialista, não tem como esse povo materialista ser humilde. Automaticamente está ligado ao materialista, à soberba. Esse era um problema generalizado ali. Então, ele está dizendo o seguinte, eu estou preso, perdi minha liberdade, perdi certo status, mas toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Então, todos os guardas desta guarda, que era uma guarda de elite, Paulo era um preso muito perigoso, todo mundo que ia fazer a guarda de Paulo tinha que ouvir ele falando a noite toda, porque não podia sair dali o guarda. Então aqui é uma rosa de Saron plantada no deserto mesmo. E todo mundo tinha que sentir aquela rosa sendo esmagada e o cheiro dela exalando. O camarada não podia sair dali. O camarada lá na porta do cárcere. E Paulo lá, olha, Cristo morreu pelos pecadores. O camarada lá olhando para Paulo assim. Não podia sair. Se saísse, Paulo podia. A ideia, né? Ele pode fugir, tem que guardar. Então, eu não vou perder a oportunidade. Quem vier aqui vai ouvir. Por causa disso, da guarda pretoriana que está trabalhando ali, o texto vai dizer que Paulo evangeliza toda a casa de César, o imperador. Paulo evangeliza toda a casa do imperador por meio da guarda. Então, ele está dizendo aos irmãos o seguinte, irmãos, situações desfavoráveis são muito favoráveis ao evangelho. Situações difíceis são um solo fértil para o evangelho. Paulo está ensinando, não há solo estéril para o evangelho, quando Deus quer fazer a semente germinar. Então ele continua no verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia,
insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Isso aqui é interessante, né? Paulo não está aprovando a soberba dos que pregam a Cristo sem sinceridade. Ele está dizendo assim, bom, se eles pregam de modo insincero, Deus vai usar mesmo assim a pregação e as pessoas vão ser alcançadas. E o Senhor é que julgue a vida deles. Então, todo esse contexto na cidade de Filipos mostrava que o povo tinha uma tendência muito grande a sempre tirar vantagens. É isso que ele está dizendo lá, cada um não busque o que é próprio, busque o que é bom para o outro. Porque Paulo está educando o povo a não ser ganancioso. Esse é o contexto. Como é que isso se aplica a nós? Paulo nos ensina que o nosso coração pode desejar coisas. O que ele não pode é ter ganância pelas coisas. Então eu posso sonhar, desejar alguma coisa, chegar em algum lugar, alcançar algum objetivo. Mas isso não pode sobrepor a vontade de Deus. Eu não posso pagar qualquer preço para que isso aconteça. Inclusive, se Deus me leva por outro caminho, eu devo me submeter a isso. Isso acontece com o próprio Paulo, né? Quando ele quer ir para um lugar, o Espírito Santo diz, não vai. Você não vai. Então o Espírito Santo barra Paulo várias vezes. Deixa ele preso. Né? Rapaz, eu estou pregando para um mundo antigo e Deus me deixa aqui preso. Mas se ele não ficasse preso, ele não tinha escrito essas epístolas. Ele tinha que ficar preso para escrever essas epístolas. Então, a providência de Deus vai nos mostrando, inclusive, através da vida do próprio Paulo, a bem-aventurança de servir os outros, servindo a Deus. E me educa em algo muito importante. Assim, uma vez eu vi Elizabeth Elliot falando o seguinte. Ela falava sobre desejos, né? Em um dos seus livros, que eu não me lembro qual foi que eu li. Mas ela disse o seguinte: pare de orar para que Deus mude o seu desejo. Peça que Deus lhe dê forças para desejar o que é correto. Você fica muito focado pedindo que Deus tire aquilo de você, né? Tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim, não quero sentir isso, não quero pensar isso. Mude o foco. Não. Mude o foco para que você deseje as coisas certas. Porque senão o seu foco está apenas no seu erro. E sua frustração se multiplica porque o seu erro não consegue ser superado. Entendeu? Mais alguém quer perguntar, irmãos? E agora, como é que eu vou pregar em Filipenses para vocês? Tem que dar um tempo agora, para vocês esquecerem. Para a gente terminar. Aprendemos que a unidade da igreja é uma obra de Deus que nos ensina que quando Deus nos dá uma igreja, Deus nos dá uma família. Deus nos dá uma família. Isso deve estar na nossa mente. Assim como a unidade de Deus é indestrutível, a unidade da igreja também deve ser. E nós devemos ser instrumentos de unidade, não de divisão. De unidade, não de divisão. Que a graça nos molde, meus irmãos, a uma vida madura, mais profunda. E sendo uma vida mais profunda, ela será uma vida mais dedicada aos outros. Não teremos uma espiritualidade profunda se a nossa vida não for dedicada a outros. Não é possível, porque o ser perfeito, o homem perfeito, dedicou a sua vida aos outros. Se ele, que é resumido por humilde e manso de coração, dedica a sua vida aos outros, como nós seremos então profundamente espirituais se dedicarmos nossa vida aos outros? Nós pensamos e corremos o perigo de errarmos, vivendo como se a espiritualidade é apenas vertical, entre mim e Deus e ninguém mais. Enquanto a Bíblia está dizendo, não é assim. É você, Deus e os outros sempre. Sempre. Você, Deus e os outros sempre. Seja em casa, seja entre amigos, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Você, Deus e os outros sempre.
O negar-se a si mesmo, na verdade, é ganhar mais de Deus, não é perder. Que a graça triunfe sobre nós, sobre os nossos desejos egoístas, insubordinados a Deus e soberbos, que nos tornemos mais parecidos com o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Que o Teu Espírito alimente nosso coração com essas verdades. Nos faça crescer nisso. Nos faça rememorar, meditar, ruminar esses ensinos. Nos torne humildes, Senhor, como o Senhor nos ensina e como o Senhor é. Tu és o nosso modelo. Que a viva esperança da restauração total seja um combustível poderoso, inextinguível no nosso coração, para uma vida mais piedosa, mais humilde. Não apenas uma busca por frugalidade, mas uma busca por verdadeira humildade. Sabemos que, Senhor, a verdadeira humildade nunca será sentida por nós. Nunca, em nenhum momento, enquanto estivermos crescendo em humildade, estaremos sentindo isso. A cada passo, a cada degrau de crescimento nessa virtude cristã, sentiremos mais necessidade de sermos mais sujeitos ao Senhor. Enxergaremos mais os nossos pecados. Veremos mais profundamente o nosso coração. Contemplaremos mais profundamente as trevas interiores que ainda temos e o mal que habita em nós, que é o pecado. Mas podemos também olhar para o Senhor e sabermos que, uma vez salvos, o Senhor está conosco, nos ensinando, unido conosco, a crescermos. Leva-nos em paz, Senhor. No nome de Jesus. Amém.